Seja bem-vindo. Esta é mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal YouTube, que é coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul e trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Hoje analisaremos o tema A Paz de Cristo, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104, A Espada Simbólica, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel. Está conosco o colega de caminhada espírita Velocino Camargo, colaborador do Movimento Espírita Gaúcho, para nos auxiliar a interpretar esta mensagem. Bem-vindo, Velocino. É um prazer estar contigo. Olá, um grande abraço a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Ieda, pelo convite. E vamos ao estudo, então, desse nosso encontro, né? Para iniciarmos, então, essa nossa reflexão, é interessante trazer a fala de Jesus relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 34. Não vim trazer a paz, mas a espada. Esse era o momento em que ele enviava os seus discípulos a pregar o Evangelho pela cidade de Israel. E ele ensinava sobre como deveriam se comportar, o que eles deveriam fazer na execução dessa importante missão, né? Pois teriam que lidar com reações diversas, significando que enfrentariam muitas dificuldades. E foi exatamente nesse contexto que Jesus disse que não veio trazer a paz à terra, mas a espada. Amigo, poderíamos afirmar que o uso desta espada só se prestaria quando estivermos voltados para o nosso interior, onde as verdadeiras lutas acontecem? Pois é, Ieda. Essa é uma das passagens em que a gente caracteriza daquele grande guarda-chuva de estranha moral. Como é que Jesus foi usar um símbolo da espada, que é um símbolo de uma batalha, de ferir? Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. E aí, Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, nos esclarece qual é o simbolismo desta passagem do Evangelho de Mateus. Porque Jesus não poderia nos trazer uma mensagem que infundisse qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de uma batalha de sangue, não é mesmo? Então, Jesus se refere aqui à espada de um ponto de vista simbólico, porque a espada é isso, espada é um instrumento utilizado em uma batalha, em um enfrentamento. Então, é para que a gente fique com o símbolo. Que enfrentamento é esse que nós devemos fazer? Então, é Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, na lição 104, que nos traz uma verdadeira lição sobre este tema. Então, é Emmanuel que vai nos trazer, colocando aqui a ideia de paz. O que é esse conceito de paz, né? E aí, Emmanuel é bem duro. A gente vai ler ali o início da mensagem. Emmanuel não vem de brincadeira nessa mensagem, ele é muito direto. Ele diz assim: o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Então, ele está dizendo que o conceito, primeiro, o conceito de paz que a gente tem é um conceito viciado. Porque ele diz assim que na expressão comum, paz significa atingir garantias exteriores dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados. Olha a expressão que ele usa, né? A paz comum que a gente tem, do consenso comum, é que a gente vai ficar que o corpo vai ficar vegetando sem nenhum cuidado, né? Que a gente tenha tudo ao nosso alcance.
dentro das quais ele diz assim, rodeando-se o homem de servidores, né, de pessoas para servi-lo, para atendê-lo, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Meu Deus, Emmanuel é bem duro aqui. Então, ele está dizendo que não é essa paz que o Cristo veio trazer, que é a paz que a gente busca, né? Que, em geral, a gente vai perguntar para as pessoas, vem cá, o que é paz para ti, felicidade para ti? Felicidade e paz é estar comodamente na minha casa, eu ter dinheiro para fazer aquilo que eu quero, eu ter servidores, eu estar bem de saúde. Então, esta é a visão de paz. Mas não é essa paz que Jesus veio trazer. É Emmanuel que diz, ele nos trouxe a luta regeneradora. A espada é a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. Ou seja, quando a gente começa a compreender as lições de Deus na natureza, esta lei universal divina, sintetizada na lei máxima do amor, a gente vai aprender que todas as nossas ações e comportamentos, começando pelos pensamentos e pelos nossos atos, tem que estar alinhado a esta lei de amor para que a gente possa fluir em harmonia com a vida. Então, quando nós nos desesperamos, é natural que a gente, nesse caminho, desse processo evolutivo, ainda o espírito imperfeito, ele vá colhendo muito mais espinhos do que rosas. E nós vamos tendo os nossos problemas nas nossas relações e na nossa vida. Então, o que o Cristo está nos trazendo é esta espada, que é uma visão simbólica desta batalha interior, de tentar remover de nós os espinhos para cada vez mais cultivarmos as rosas. É este processo de iluminação interior, como ele diz aqui, a espada simbólica do conhecimento pela revelação divina, ou seja, através dos postulados de Deus sintetizados nesta lei máxima de amor. Então, quando nós caminhamos nesta direção, a gente inicia, diz ele, uma batalha de aperfeiçoamento de si mesmo. Então, que fique bem claro, né? É preciso a gente observar que essa questão da espada é simbólica, voltada para o nosso aperfeiçoamento interior, fazendo com que nós venhamos a descortinar esses princípios gerais da lei divina que estão todas elas embutidas dentro desta lei do amor. O que o Cristo propõe, então, é uma frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Então é isso. Não é esta paz comum dos homens, né? Sim, é esta paz da consciência tranquila, que esta consciência ela pensa e age de acordo com as leis de Deus. Bom, se a gente recebeu o poder do raciocínio e a ajuda da fé, por que é tão difícil usar esta espada na nossa rotina diária, amigo? Isso é natural de todo aquele que se põe num trabalho de autoiluminação, né? Por que a gente, tendo raciocínio e tendo a fé, a gente encontra dificuldade em utilizar essa espada da autoiluminação? Por uma questão bem simples, e até a gente pode dizer da natureza. Já ouviram falar da lei da inércia? A lei da inércia é uma lei da natureza que procura manter o movimento de um corpo. Mas se esse corpo está em repouso, a tendência é esse corpo permanecer em repouso. Se o corpo está em movimento, a tendência é ele permanecer em movimento. Essa é a lei da inércia, que procura manter o movimento de um determinado corpo. Todos nós vamos lembrar quando a gente está em um determinado veículo, num ônibus, num coletivo, o ônibus está andando, quando ele vai frear para parar e pegar alguma outra pessoa que vai embarcar,
Quando ele freia, o corpo vai para frente, porque nós estamos no movimento, e a inércia é manter o movimento. Depois que esse veículo parou, quando ele vai arrancar, a gente vai com o corpo para trás. Por quê? Porque a inércia agora é manter parado como a gente estava. Então, num processo de evolução espiritual, se dá a mesma coisa. Nós estamos em uma certa inércia. E aí a gente quer manter aquela nossa postura, o posicionamento, tem dificuldade em avançar, estabelecer outros limites, em progredir. Então, este é um processo de dificuldades para nós. Então, por isso que Joana de Ângeles, ela, no capítulo 16 da obra Desperte e Seja Feliz, ela nos diz que nós carregamos conteúdos viciosos que são da nossa aclimatação habitual. Então, se a gente tem um comportamento que é vicioso, a gente tende a manter esse comportamento, a repetir esse comportamento. Então, a dificuldade está em sair desse processo. Tanto que ela diz que muitas vezes as nossas tentativas, ela diz assim, não passam de tentativas de ensaio sem continuidade. Porque a gente dá um ensaio para sair daquele lugar, mas é sem continuidade. A gente tenta hoje e para logo em seguida. Tenta e para logo em seguida. E a gente tem que entender que estas aquisições da alma, a própria Joana esclarece, são aquisições, são penosas, impondo sacrifícios contínuos. Então, a gente tem que linkar com esta ideia que a gente está trabalhando hoje da paz do Cristo. Esta paz do Cristo, a paz da consciência tranquila, não é uma paz que se consegue sem esforço. São aquisições penosas, impondo sacrifícios contínuos, porque a gente tem que sair da inércia. A gente tem que parar com os mesmos hábitos viciosos. Então, a gente pode aproveitar agora, até esse momento de pandemia, para dizer que nós precisamos, de cada dia, de cada momento, refletir sobre isso. Então, a gente tem que pensar em algumas situações. Por exemplo, para ver como é difícil esse processo de romper esses vícios. Será que é difícil a gente descer do pedestal da nossa arrogância? É fácil fazer isso? Não é fácil. A gente chega num pedestal de arrogância, de achar que tudo que a gente fala é verdade, e a gente entra em processo de conflito com as pessoas. Então, o que a gente está vendo hoje é um processo de polarização social muito grande. Até esses dias eu escrevi na minha página do Face, eu disse assim, a pior das pandemias que nós estamos vivendo é as pandemias das certezas. Todo mundo quer ter certeza. Ninguém tem a capacidade de ouvir um pouco o outro. Então, vejam, a gente quer fazer a paz. A paz não se faz sem sacrifícios contínuos. Então, quem sabe a gente comece primeiro a trabalhar a questão da nossa arrogância, sair do pedestal da arrogância. É uma primeira ação. Uma outra ação que a gente pode encetar é aquela de deixar o hábito da queixa. Toda hora a gente está promovendo uma certa queixa. Então, quando nós nos queixamos de Joana, nós estamos nos inferiorizando ou buscando compaixão. Então, não é para toda hora se queixar. Se a gente colocar só esses dois parâmetros como um processo de autoiluminação, já nos basta. Porque não precisa a gente ler muitas páginas por dia de informações dos espíritos, basta a gente ler uma só. Eu até sugiro isso, nessa busca da paz, nessa espada da autoiluminação, que a gente ache uma única mensagem e vá trabalhando todos os conceitos daquela mensagem em nós. Talvez a gente leve mais de ano em uma só mensagem. Se a gente tiver que começar, olha, eu vou descer do pedestal da minha arrogância, quantos meses a gente vai levar para doutrinar isso em nós? Então, gente, não é fácil. Conquistar a paz interior não é um trabalho fácil, mas exige dedicação, esforço, é uma aquisição penosa, impondo em nós sacrifícios contínuos.
Querido, muito boa resposta. E nós podemos te fazer mais uma. A Joana de Ângeles diz que não são poucas vezes que a gente tem sido convidado à mudança de atitude mental e comportamental através de muitas mensagens que têm chegado à razão. Dá uma dica rapidinha para nós. O que a gente pode fazer com esse texto, assim, da Joana dizendo isso? A Joana, aqui, mais uma vez, está nos dizendo o seguinte, que a espiritualidade está a todo momento nos alertando. Então, aqui nós já temos duas para refletir, que é do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, a lição número 104, e aqui a Joana, na obra, aqui, ó, Desperte, Seja Feliz, na lição 16. Então, se nós ficarmos nessas duas lições, ela diz, a toda hora a gente está informando, a todo momento nós estamos transmitindo vocês informações. Escutem, porque a gente está lendo e não está escutando, não está colocando para dentro. Sabe que Francisco de Assis, ele não tinha nenhuma biblioteca. Até mesmo os evangelhos, o que ele tinha, ele doava. Porque ele dizia para aqueles que o seguiam, a gente tem que ler a palavra de Jesus e incorporar na nossa vida. Então, não adianta ficar fazendo teologia em cima daquelas informações. É melhor que eu saiba um trecho de Mateus e procure praticar ele a minha vida inteira do que estar passando trecho por trecho, capítulo por capítulo, e aquilo não está entrando dentro da minha alma. Então, o Francisco de Assis não tinha nenhuma obra, nenhum evangelho com ele. Ele lia e doava, conversavam com seus seguidores sobre aquilo que tinham lido, para incorporar a mensagem. O que a Joana está dizendo é isso. Incorporem a mensagem, reflitam sobre ela. Não existe processo de iluminação, de paz verdadeira, se a gente não fizer um exame contínuo de consciência dos nossos atos e dos nossos comportamentos. Nós já avançamos muito na sociedade em termos de ampliação das capacidades do nosso intelecto. Nós precisamos agora trabalhar os valores do coração. A humanidade está se perdendo pela dificuldade de se relacionar, porque nós não temos ainda o amor como referência das nossas ações. Então, a gente vive ainda uma sociedade fragilizada, fragmentada, antípoda, né? Uns contra os outros, criando cisões, tudo por causa da inteligência. Não vamos dizer que a gente está fazendo tudo isso de pessoas que são baldas de inteligência, que são imbecis de inteligente. Não, tem muita inteligência. Tem muito doutor aí falando, mas está faltando coração. É o que a Joana diz. Ouçam mais, incorporem mais a mensagem, trabalhem arduamente para que o amor seja este leme para orientar o nosso comportamento e a nossa vida. Muito bom, amado, muito bom mesmo. A doutrina espírita, pela informação dos benfeitores, nos dá um entendimento a esses encontros, são tão importantes e esclarecedores, né? E nos chegam com ferramentas de mudança interior e esperança para um tempo bem melhor. Então, quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende, mais chance a gente tem de ser feliz. Hoje, então, nós refletimos sobre o quanto é importante identificar as antivirtudes em nós e fazermos todo o possível para eliminá-las, deixando de desabrochar a caridade, o perdão, a paz, o excesso de queixas, a mansuetude, o amor. Então, na verdade, Jesus nos trouxe a guerra contra um mal, a luta simbólica do conhecimento interior para o nosso crescimento espiritual. Amigo querido, foi muito importante contar com a tua colaboração mas tão valorosa. Muito obrigada. Ieda, eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, estou à disposição sempre para essas reflexões sempre importantes e oportunas na vida de todos nós. Muito obrigado, um abraço a todos aqueles que nos assistem. Abraço. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em nossos corações, que brote em nós a esperança que nos fortalece, que nos dignifica,
através da oração diária, dos pensamentos positivos, tão necessários nesses tempos de pandemia. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro, e se você gostou, curta, comente e compartilhe.